Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais uma aula do nosso módulo 3, Doutrinas Importantes no Evangelismo. Desta vez nós estamos estudando a doutrina do pecado e agora nós veremos sobre a origem do pecado, tá bom? Vou estar abrindo aqui neste momento nosso material. Nós iremos estudar da onde veio o pecado, qual a origem, qual a causa do pecado. Quando nós perguntamos isto, logo as pessoas precipitadamente atribuem a origem do pecado para o Senhor. Mas nós veremos nesta aula que é impossível o Senhor ter criado o pecado. O pecado possui uma natureza ruim, uma natureza corrompida, e o Senhor não poderia ter criado algo dessa natureza, uma vez que o Senhor é santo e puro, tá? Então vamos começar a ver o nosso tópico sobre a origem do pecado. E eu gostaria de convidar você a estar lendo comigo. Está escrito assim: a origem do pecado é um mistério nas Escrituras, pela seguinte razão. Primeira razão, porque a origem do pecado é um mistério, é um segredo, é algo difícil de desvendar. Primeiro, é porque o Senhor criou tudo. A Bíblia afirma que o Senhor é o criador de todas as coisas. Tudo o que existe foi criado pelo Senhor. O Senhor um dia resolveu criar todas as coisas, tá bom? Mas, apesar do Senhor ser o criador de todas as coisas, ele não pode ter criado o pecado. Como eu já adiantei, o Senhor não pode ter criado algo tão ruim, tão maligno, tão corrompido, tão errado como o pecado, tá? Só alguém com uma natureza ruim pode criar algo como o pecado, tá bom? E a segunda razão porque isso é um mistério é porque o pecado, ele não pode ser eterno. O pecado ele precisa ter um causador, tá? Se o pecado não tivesse sido criado por ninguém, ele seria autoexistente e acabaria se tornando um ser divino, tá? No nosso material está escrito: não pode ser autoexistente, caso fosse, seria um ser divino, porque somente Deus ele pode ser autoexistente, não dependendo de ninguém para existir. O pecado, pelo contrário, ele precisa ter um causador, tá bom? Então, isto é um mistério porque, por um lado, quem criou tudo foi Deus, mas ele não pode ter criado o pecado, e o pecado não pode ser autoexistente, não pode ter existido sozinho. Então, afinal de contas, quem é o causador do pecado? Quem é o criador? Da onde veio o pecado? Tá? Então, antes de nós avançarmos, eu quero mostrar algumas razões porque o Senhor não pode ser o criador do pecado. Eu já comecei a falar sobre isso e eu quero fundamentar mais ainda essa questão. A primeira razão é porque o Senhor é perfeito, tá? Ele não pode criar coisas imperfeitas. Tudo que ele criou era muito bom. Inclusive, nós vemos isso em Gênesis 1 e capítulo 1 e versículo 31. O texto diz que tudo que o Senhor criou era bom e muito bom, tá? Então, das mãos perfeitas, da mente perfeita do nosso Deus, não pode sair coisas imperfeitas, coisas impuras, tá? Então, o Senhor, ele não pode ser o criador do pecado, porque tudo que ele cria é perfeito. A segunda razão é por causa da santidade do Senhor. O nosso Deus, ele nem peca. A Bíblia diz isso, que o Senhor não peca, não pode pecar, não pode cometer nenhum pecado, e ele também não induz ninguém ao pecado. Tiago, capítulo 1, verso 13, vai dizer isso, que o Senhor, ele não tenta a ninguém, ele não leva ninguém a pecar, tá bom? Então, o nosso Deus, ele nem peca e nem leva alguém a pecar. Por isso, por esta segunda razão, ele não pode ser o criador do pecado. Muito bem, avançando um pouco no estudo sobre a origem do pecado, eu convido você a estar lendo comigo neste momento este parágrafo do nosso material. Compreender a liberdade das criaturas
é um importante passo para desvendar o mistério do surgimento do pecado. Apesar que todos os seres foram criados perfeitos e sem pecado, mas eram livres moralmente, ou seja, poderiam escolher entre permanecer perfeitos e desfrutar o pecado, tá bom? Então, um passo importante na resolução deste problema é entender um pouco sobre a liberdade que as criaturas possuíam no momento da criação, tá bom? E aqui no ponto 1, nós observamos que Adão era perfeito, não tinha pecado. Algumas pessoas têm dificuldades com essa afirmação, que Adão era perfeito, porque elas acreditam que um ser perfeito, ele nunca peca. Então, se Adão pecou, ele deixou ou ele nunca foi perfeito. Mas isso é uma conclusão errada. Adão era perfeito porque ele foi criado sem imperfeições. Ele foi criado sem inclinações ao pecado, sem o desejo interno. Adão não tinha desejo ao pecado. O pecado não era uma força interna no seu coração, tá bom? Então é por isso que nós afirmamos que Adão, a Bíblia afirma que Adão era perfeito. Tudo que Deus criou era muito bom. Como assim? Algumas pessoas dizem que Adão não era perfeito. Então o Senhor criou algo imperfeito e a afirmação que tudo que o Senhor criou era muito bom. Então, isso não procede. Adão era perfeito por ter sido criado sem inclinações pecaminosas. Ele foi criado apenas com o desejo de servir ao Senhor. No ponto 2, ainda falando sobre a liberdade de Adão, ele não poderia escolher pecar, ou, novamente eu irei ler, ele poderia escolher pecar ou não pecar. Nós dizemos que Adão foi o único ser humano criado com um verdadeiro livre-arbítrio. Adão era o único que tinha a verdadeira liberdade para agir. Por que isto é afirmado? Porque Adão poderia, se quisesse, nunca pecar. Se Adão decidisse nunca comer daquele fruto, ele poderia nunca comer. Se ele decidisse nunca desobedecer a Deus, ele tinha essa liberdade. Então Adão verdadeiramente tinha liberdade para escolher. Tá? Adão pecou, não porque não tivesse liberdade, não porque fosse escravo do pecado. Ele pecou porque cedeu às tentações, ao convite, cedeu a uma promessa de ser igual ao Senhor. Então, foi baseado em algo desconhecido, em uma vida que ele achou que supostamente era boa, que fez ele entrar no caminho do pecado. Mas Adão, se quisesse, se decidisse, ele nunca pecaria. Diferente da humanidade hoje. Os homens hoje, depois da queda, mesmo não querendo pecar, mesmo decidindo não pecar, ainda caem em pecados. Isso porque a nossa liberdade ela foi ferida, porque a nossa liberdade ela foi enfraquecida depois do pecado. E por último, uma outra evidência de que Adão realmente era livre, ele foi responsabilizado, pois era livre para não pecar. Quando Adão pecou, o Senhor o responsabilizou, o Senhor o puniu, o Senhor determinou o juízo. E por que o Senhor fez isso? Porque ele realmente poderia evitar. Então, essas três pontuações evidenciam claramente que Adão possuía liberdade, Adão possuía livre arbítrio para não pecar se quisesse, tá bom? Então, com esse pensamento de que Adão era livre, agora nós já vamos começar a compreender qual a origem do pecado. Vamos ler, eu convido você a estar lendo comigo o nosso material. Adão possuía um verdadeiro livre-arbítrio, isto é, a capacidade de nunca pecar se quisesse. Porém, o mau uso da liberdade gerou o pecado entre as criaturas. Então, o que realmente aconteceu foi que o Senhor
não criou os humanos, não criou o primeiro casal com tendências pecaminosas. Não foi o Senhor que criou o pecado. Não foi o Senhor que criou o desejo de desobedecê-lo. Não. O que o Senhor criou foi criaturas com liberdade, criaturas com livre arbítrio. Tá? Alguém pode pensar, alguém pode se questionar por que o Senhor criou criaturas com livre arbítrio. Por que ele fez isso? A grande questão é que o Senhor não queria criar robôs, não queria criar pessoas sem liberdade, ele não queria criar pessoas que iriam o adorar por obrigação, por não ter outra forma. Então o Senhor criou as pessoas com liberdade para que elas exercessem um verdadeiro amor para com ele. Então o Senhor não queria pessoas obrigadas. Então por isso ele criou a raça com liberdade para que as pessoas só o servissem se de fato desejassem. Então por isso o Senhor criou as criaturas com liberdade. Porém, o mau uso dessa liberdade, porém o mau uso do livre-arbítrio originou o pecado. Perceba uma coisa, o livre-arbítrio, ele é algo bom, porque ele possibilita a verdadeira capacidade de servirmos ao Senhor com liberdade. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos obrigados a fazer uma única coisa. Então, o Senhor criou o livre-arbítrio para que os homens estivessem conforme a sua vontade. Porém, o livre-arbítrio possibilitaria o acesso a uma vida longe do Senhor, a uma vida distante do Senhor. O livre-arbítrio possibilitaria o quê? O acesso à vida longe da presença do Senhor. Então, o que é o pecado? O pecado é o oposto da vontade do Senhor. E isso seria gerado se os homens usassem o livre-arbítrio de uma forma ruim. E foi o que Adão e Eva fizeram. Através do livre-arbítrio, eles decidiram experimentar uma vida longe da presença do Senhor. Eles resolveram experimentar uma vida independente, uma vida que não estivesse debaixo do domínio e da vontade do Senhor. No momento que Eva quis experimentar uma vida de independência, achando que ela seria igual ao Senhor, ela experimentou o oposto da vontade de Deus, o oposto da bondade do Senhor. Então, o pecado, para nós ilustrarmos aqui, é o contrário da santidade. Observe, é como se o Senhor tivesse criado a luz, tá bom? E os homens tivessem o interruptor que eles poderiam apertar e o oposto da luz surgiria. Foi o que aconteceu. O oposto da santidade é o pecado. Os homens, através do livre-arbítrio, acessaram o oposto da liberdade. Então, o pecado foi originado pelos homens através do livre-arbítrio quando decidiram viver o oposto da vontade do Senhor. Então, pessoal, o livre-arbítrio, o mau uso do livre-arbítrio, na verdade, foi o que originalizou, foi o que causou o pecado. O Senhor não criou o pecado, o que o Senhor criou foi a liberdade, mas a liberdade, se ela fosse usada da maneira correta para servir ao Senhor, ela nunca iria causar o pecado. Mas o mau uso da liberdade, o desejo de acessar o oposto da santidade, o oposto da bondade, foi o que causou o pecado. Isso foi o que aconteceu nos céus. Os anjos usaram seu livre-arbítrio para acessar uma vida que não dependesse do Senhor. Os anjos desejaram não depender mais do Senhor, e os que desejaram isso geraram pecado nos seus corações, e Adão e Eva, da mesma forma, quando desejaram isso, também geraram o pecado, essa força terrível. Então, para nós compreendermos, o pecado é o oposto do que é bom. Assim como o ferro, o mau uso do ferro,
acaba causando a ferrugem, e assim como o contrário da luz é a escuridão, o contrário da santidade, o contrário de uma vida com Deus é o pecado. Então, o pecado foi causado pelas criaturas através do mau uso dos seus livre-arbítrio, tá bom? Algumas pessoas, elas têm feito o seguinte questionamento: mas por que que o Senhor criou essa possibilidade? Por que que o Senhor criou a condição das criaturas, se quisessem pecar? Porque o Senhor colocou uma árvore no jardim, e isso eu já comecei a pontuar. O Senhor fez isso porque no seu plano original ele não queria que as pessoas o servissem por obrigação, que as pessoas estivessem escravizadas a lhe servir. Observem que o verdadeiro amor, ele só é evidenciado quando, mesmo tendo possibilidades de pecar, ou quando, mesmo tendo oportunidade de não servir a Deus, nós mesmo assim escolhemos. Pense, por exemplo, em uma pessoa que, mesmo podendo escolher namorar e casar com outras mulheres, ainda assim, tendo muitas oportunidades, ele escolheu aquela pessoa. Então, o verdadeiro amor evidenciado na opção de escolha, mesmo podendo escolher uma outra pessoa, aquela se apaixonou por ela. E a evidência é essa. Se eles estivessem, por exemplo, presos em uma ilha e só houvessem duas pessoas, não haveria como saber se realmente ele amava, se realmente ele estava apaixonado por aquela pessoa, ou se era simplesmente por conveniência, porque não havia uma outra pessoa naquele lugar. Então o Senhor, ele não queria que as pessoas o adorassem, o servissem por conveniência. O seu plano é que as pessoas, mesmo podendo pecar, mesmo podendo escolher o mundo, mesmo podendo escolher uma vida longe do Senhor, por amor a Ele, escolhessem o servir. Infelizmente, tanto a raça angelical quanto a raça humana não escolheu servir por amor, não escolheu servir estando na sua presença, mas optou pelo pecado, tá? Mas nós não podemos esquecer que o Senhor, ele não simplesmente permitiu que os homens pecassem e abandonou a humanidade. Não, o Senhor, ele continua restaurando o seu plano, e o plano divino é que as pessoas vençam o pecado e o sirvam por amor. Isso continua acontecendo até os nossos dias, e aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo hoje estão fazendo exatamente isso. Quem decide servir a Jesus hoje, mesmo com o mundo, mesmo com o pecado, mesmo com todas as opções pecaminosas, e ainda assim decide servir ao Senhor, ele está dando uma grande prova de amor, que ele ama tanto a Deus, que mesmo havendo um mundo para ele desfrutar, ele prefere estar na presença do Senhor. E essa pessoa, esse grupo, a igreja, quando o Senhor vier os buscar, ele vai restaurar, tirando toda a liberdade ao pecado, para que as pessoas vivam o plano do Senhor eternamente. Mas a grande verdade é que o Senhor não quer pessoas obrigadas. O Senhor não quer pessoas que o sirvam simplesmente por conveniência, mas ele quer uma verdadeira demonstração de amor. Então, entendido isso, nós vamos encerrar aqui este tópico sobre a origem do pecado, mas à frente nós iremos estar vendo outras questões sobre o pecado, como, por exemplo, o quanto o pecado ofende ao Senhor, ou o que o pecado causou na humanidade. Tá? Então nós vamos interromper agora este vídeo e eu aguardo você no próximo vídeo e na próxima aula.